Para quem não me conhece, né? Eu sou Edson Tosi, já me apresentei. E nascido e criado em Seropédica. Tenho 29 anos de idade, hoje casado, pela graça de Deus, 12 anos com a minha Vasa, Evangelista Victória. Temos 2 filhas, princesas maravilhosas. Nicole tem 7 anos e Heloísa tem 4, né? Eu nasci em Piraí, mas moro oriundo de Seropédica. E a minha história, ela tem um início, assim, bem parecido com muitas pessoas que acredito que vão se identificar. Eu não nasci num berço evangélico, não vim de um berço evangélico, né? Os meus pais se separaram quando eu era muito novo ainda. Éramos 3 filhos, eu, a Ellen e a Evelyn. Quero mandar um beijo para elas também. E assim que meus pais se separaram, né? Eu estava até contando ali um pouco antes, que eu com 6 para 7 anos de idade tomei a decisão de ir morar com o meu pai. É muito difícil isso, né? Ontem eu vi até o Leandro falando, porque geralmente o filho ele prefere ficar com a mãe. Só que já era um agir do Espírito Santo na minha vida, porque a minha mãe ela acabou indo pro lado mais fácil, né? Ela acabou indo pro lado assim, não tinha temor em Cristo. E todo final de semana a casa estava cheia, era sempre muita bebida e todas as outras coisas que o mundo tem para oferecer. E eu decidi morar com meu pai porque até então meu pai, por mais que ele não fosse evangélico, não fosse cristão, ele não deixava eu ver as coisas que ele fazia. Ele veio me contar depois que ele traficava, fazia tudo de errado, né? E eu decidi morar com meu pai, desde então, com 6 para 7 anos de idade. E dali, eu louvo a Deus porque eu tenho uma tia, quero mandar um beijo para ela, tia Sueli, que é aquela mulher do coque, aquela mulher de oração. Do manto. Do manto, né? Do remanto. Eita, glória. Do eis que te digo. Do eis que te digo. Que ela me arrastou. Eu digo que ela me arrastou. Foi o princípio de tudo. Começou a me levar para a igreja. E como eu falei aqui, eu gostei de ir para a igreja porque tinha bateria e tal. E ali o pastor, na época, sempre falava: vocês crianças, chamam os pais de vocês para poder vir para a igreja. Chama os pais de vocês para vir para a igreja. E o início da minha caminhada foi assim. Eu comecei a chamar meu pai, e de tanto insistir, pedra mole, né? Ou melhor, água mole, pedra dura, uma hora tem que furar, né? E aí o Espírito Santo agiu no coração dele, ele levantou a mão, aceitou Jesus. Hoje ele é um presbítero da casa de Deus. Glória. Mas deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque talvez talvez não, ninguém sabe disso, só a minha esposa, minha mãe também. Eu não costumo contar meu testemunho por onde eu passo. Assim que eu nasci com muitas complicações de saúde. Eu era uma criança muito problemática. Primeiro já começou na ultrassonografia, né? O médico, até os 9 meses de idade, falava que era menina. Só que o meu pai tinha feito um voto com Deus, dizendo que se o primeiro filho dele fosse homem, ele entregaria a vida dele para Cristo. Eu pulei essa etapa. E aí, quando nasceu, naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, né? A minha avó, minha falecida avó, manda um recado pro meu pai dizendo: ó, nasceu teu filho. Meu pai, sem entender nada e tal, ficou muito feliz. Só que a minha infância foi uma infância muito complicada. Em qual sentido? De 21 em 21 dias eu tinha que ir pro hospital de Laranjeiras, porque eu tinha sopro no coração, tinha sinusite. Era uma criança que não poderia ficar no tempo, no sol quente, que o nariz sangrava. Minha mãe vivia comigo no hospital. Ela falava que de 30 dias que tem no mês, 29 era no hospital. E eu comecei a crescer com essas complicações. O médico, então, falava que eu não passaria dos 5 anos de idade, porque o sopro no coração, eu era uma criança muito pequena, com o coração já enorme, grande. Inclusive, na família tem histórico, né, o meu falecido avô faleceu com isso, né, com esse problema de coração. Só que um belo dia, depois desse tratamento, minha mãe vai no hospital, mesmo o médico que cuidava de mim desde quando eu tinha nascido. Quando ele chega lá, pede o eletro, faz todos os exames e ele ficou pasmo. Ele falou: bom, tem alguma coisa aqui que não está certa. E aí começou a fazer vasculha daqui, vasculha dali, vasculha daqui, vasculha dali. E até então foi descoberto que eu não tinha mais nada. Sopro no coração foi embora. Tudo que impedia ali a criança de ser uma criança, graças a Deus, caiu por terra. Só que a guerra não acabou, né?
Aí agora eu vou pular para aquela parte que eu parei lá do meu pai. Fui morar com meu pai e até então ele aceitou Jesus, tal, tudo certo. E nesse intervalo, Deus sempre usava os vasos, né? Sempre tem aqueles vasos de Deus para falar que Deus tinha uma promessa muito grande na minha vida. E desde muito novo, eu na bateria, tocando e tal, e Deus sempre falava, tem uma Bíblia aberta na tua frente, você vai pregar para as nações, você vai ser um pregador da palavra de Deus. E ali foi uma guerra muito grande. Eu lembro uma vez que eu dormindo, de manhã meu pai me acorda e fala assim, filho, tá tudo bem? Isso tinha mais ou menos já tava com uns 11 anos, assim, uns 11, 12 anos. Meu pai pergunta, filho, tá tudo bem? Eu falei, pai, tá tudo bem sim. Ele, por quê? Você sentiu alguma coisa? Eu falei, pai, não, tô bem, tá tudo bem. Aí ele foi pro trabalho, eu achei aquilo estranho. Quando ele voltou, ele chegou pra mim e falou assim, filho, por que eu te perguntei se estava tudo bem? Porque na madrugada, o Espírito Santo me acordou e eu já acordei com a mão na tua cabeça. Eu falei, sério, pai? Sério? Ele falou assim, você ficou no meu colo, morto, durante 5 minutos. Simplesmente você estava morto. Eu não sei o que aconteceu. Eu já acordei orando por você. Nossa. E isso mexe comigo porque ele conta, mais uma vez, né? Que ele falou assim, Deus, se o Senhor realmente tem um projeto na vida do meu filho, se o Senhor realmente tem algo com ele, traga ele de volta para mim. E ali ele já chorando, sem força, sem entender o que estava acontecendo. E aí foi quando ele fala que eu voltei, né, dando aquela suspirada. E ali voltei. Só que a guerra não acabou por aí, não. Aí eu vou pular agora para a parte do exército, né? Bem resumido para você entender que por trás do resultado tem um grande processo. Eu já no exército, em 2015, tinha acabado de passar o período básico como recruta, e ali estava vindo o curso de cabo, o famoso CFC, né? Um dos cursos mais difíceis aí das Forças Armadas. Enfim, eu me dedicando, estudando, treinando fisicamente, porque primeiro era o TAF, né? Uhum. O teste de aptidão física, para entrar para o curso. E eu treinando dentro da unidade e fora da unidade também. A minha esposa é testemunha disso. Às vezes ela ia de bicicleta na ciclovia e eu correndo, né, treinando. Só que um belo dia, eu chego em casa e questiono com ela que eu tava com muita dor no estômago. Dores muito fortes, muito fortes. E eu me lembro que essas dores, elas se intensificavam cada dia. E quem foi milico sabe, quando você chega na OM para falar com o médico que você tá passando mal, é a coxambração. É isso aí. E aí, toma-se o famoso volte sempre, que é o Voltaren. Tá com dor de cabeça, toma ali Voltaren. Quebrou o braço, toma ali Voltaren. E o médico, na época, ele foi muito negligente nessa parte, porque eu ia pra enfermaria do quartel e reclamava que tava com dor abdominal. E com isso, o tempo foi passando, eu continuei treinando, fazendo muito exercício físico, só que eu fui emagrecendo. Comecei a emagrecer, simplesmente não tinha mais vontade de me alimentar. Até que chegou um dia, eu lembro desse dia, eu na minha casa e olhei pra minha esposa e falei, cara, tá doendo muito. E pra mim reclamar de dor, realmente, porque o negócio tá feio. E eu cheguei pra ela, falei, tá doendo muito, a ponto de eu ficar batendo a minha cabeça na parede, porque a dor de bater a cabeça na parede me aliviava no estômago, entende? E eu socando a parede, chorando, ela desesperada ligou pro meu pai. Meu pai apareceu lá em casa rápido, né? Me pegou no colo e me levou pro hospital. Chegando no hospital, pro meu AZM, o famoso azar militar, né? Uhum. Quando eu cheguei lá, quem era o médico que estava de plantão na unidade hospitalar? O mesmo tenente que me atendia no quartel. Nossa. Ele chegou e falou assim, rapaz, não é possível. O que você tem? O que você tá aqui? Até aqui você tá coxambrando? Eu falei, tenente, eu vi no Google e eu acho que eu tô com apêndice. Aí ele falou assim pra mim, olhou bem pro meu rosto e falou assim, sou eu que estudo 5 anos e você que se autoavalia? Pra que eu estudei então? Eu falei, não, é só uma suposição. Ele falou, tá bom, toma ali um Voltaren, passou mais um, e eu vou te pedir uma ultrassonografia de abdômen total, pra saber o que você tem. E nisso o tempo foi passando, eu fui emagrecendo e tal. E pra minha frustração, mas pra glória de Deus,
Quando ele fez o encaminhamento e tal, eu peguei. No outro dia fui na unidade hospitalar, na Clínica São Paulo, ali em Nova Iguaçu, localizada em Nova Iguaçu. Minha esposa na época estudava, fazia curso técnico. Ela foi pro curso, eu fui pra essa unidade. Quando eu cheguei lá, eu deitei na maca, eu lembro até hoje disso. Eu deitei na maca e comecei a cantarolar, né? Só que sem abrir a boca, só... Eu cantava aquele louvor, glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei. E eu... Aí nisso, o médico que tava fazendo a ultrassonografia de abdômen, ele botava a mão na cabeça, passava o aparelho e regalava o olho e olhava pra mim. E passando o aparelho e olhando pra mim, ele só fez uma pergunta assim, ele, filho, você é crente? Eu falei assim, pra glória de Deus, sim. Eu sou evangélico. Ele olha pra mim e fala assim, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Fala pra mim que você não veio pra cá sozinho. Eu falei, sim, doutor. Eu vim sozinho. Aí ele, fala pra mim que você não veio pra cá de ônibus. Quem conhece Seropédica Nova Iguaçu só tem uma linha, que é o Nilópolis. E ele passa por dentro da Lagoinha, dentro daqueles bairros ali. Só E buraco. o que mais tem é quebra-mola e buraco. E eu falei com ele, era o único meio de transporte pra mim vir, era o ônibus. Ele, então faz o seguinte, liga pra alguém da tua família que você só sai daqui direto pro centro cirúrgico. E ali eu caí na realidade. Eu comecei a ver que realmente estava grave a situação. E eu falei com ele, mas por quê? Ele falou, não posso te falar. Só sei que você tem que sair daqui, na ambulância, direto para um centro cirúrgico. Você não vai para nenhum outro lugar, vai direto para o centro cirúrgico. Aí eu fiquei um tempo ali e tal, tentando contato com alguém e não conseguia. Por fim, eu falei com ele, doutor, eu preciso ir embora, porque eu sou militar. E eles vão me socorrer. Aí quando eu, enfim, consegui, fui em casa, fiz uma carta de despedida. A varoa ficou... Até hoje ela sente. Porque eu cheguei em casa, ela não estava. Fiz uma carta dizendo que eu a amava. Dizendo que foi muito top viver esse período do lado dela. Que eu iria para o hospital, mas não saberia se eu iria voltar. Enfim, cheguei no quartel, no batalhão, com laudo. Tudo certinho. Quando eu apresentei o laudo pro médico, ele olhou... o inimigo é muito sujo. Ele olhou e falou assim, tá com uma inflamaçãozinha aqui. Só que no laudo dizia que a apêndice já estava supurada. Esse termo supuração significava que ela já tinha estourado. Já tinha estourado. E aí o pus, né? Para quem não sabe o que é apêndice, é o finalzinho do intestino grosso. Ele serve para poder bombear o sangue. Os médicos, a medicina fala que não serve para nada, mas eu não acredito que Deus iria fazer algo em nós que não serve para nada. Serve para alguma coisa. O que acontece? Eu tinha muita mania de roer unha. Muita mania. Muita mania mesmo. E o que acontece para tampar apêndice, né? Que é um vaso que precisa bombear o sangue. A unha, ela entope. Caroço de quiabo entope. Semente de tomate também entope. E foi isso exatamente que aconteceu. A supuração já estava tomando todo o órgão. E para quem também tiver curiosidade, depois de dar uma pesquisada, a apêndice depois de supurada, o ser humano ele fica vivo até 72 horas. Porque as fezes, junto com o pus, ele começa a paralisar os órgãos internos. Começa com o intestino e assim vai tomando, né? E já estava supurada, já tinha uns dias. Isso já era a mão de Deus sobre a minha vida. E quando eu chego no batalhão, apresento pro tenente, ele fala, tá com uma inflamaçãozinha. Nossa. Foi aonde, depois que um outro tenente apareceu, um outro médico apareceu, ele então teve mais ou menos ciência do que estava acontecendo e falou, cara, deita aqui, não se mexe pra nada. E aí foi aquela correria, né? Chama enfermeiro, chama motorista, prepara a viatura e sai disparado para poder ir pro HCE, que é o Hospital Central do Exército. E chegando lá no hospital, peguei uns acadêmicos ainda, os médicos de recém-reformado, que olharam e falaram, não parece que é muito grave não, tá só com uma inflamaçãozinha, mas vamos botar ele na tomografia. Quando me colocaram na tomografia, nem terminaram o exame direito e falaram, direto pro centro cirúrgico, porque o caso dele é muito urgente. Já tá tomado, já tá tudo tomado. Aí nisso chega a minha esposa, chega a minha mãe,
lá no hospital. E quando me levaram para dentro da sala de cirurgia, o médico olhou para minha mãe e falou assim, fica tranquila, com a dele hoje é a 6ª apêndice que nós vamos operar. A cirurgia é rápida, demora entre 40 minutos a 1 hora no máximo. Fica tranquilo que daqui a pouco seu filho ele vai estar de volta. Isso era mais ou menos 6 horas da tarde, quando eu entrei pro centro cirúrgico. Eu entrei 6, deu 7, deu 8, deu 9. Quando foi mais ou menos quase 10 horas, a minha mãe já desesperada, porque o médico até então tinha falado para ela que era questão de 1 hora. Quando deu mais ou menos quase 10 horas, o médico sai, ele sai bastante ofegante e fala assim, eu não sei como seu filho tá vivo. Eu nunca tinha visto nada igual. Nós tivemos que tirar os órgãos para poder limpar. E foi uma cirurgia muito delicada. O médico olhou para ela e falou assim, o seu filho é um milagre nas mãos de Deus. Nossa. E ali foi mais um propósito de Deus para minha vida, né? E eu acabei perdendo o curso de cabo daquele ano, fiquei bastante frustrado, só que Deus já tinha uma história escrita, porque antes dessa cirurgia eu fiquei 3 meses baixado em casa e o meu engajamento, para a glória de Deus, foi na minha cama. Eu deitado, o tenente médico, outro tenente, foi na minha casa perguntar, Tosi, você quer enganjar? Aí eu falei, quero sim. Aí ele falou assim, então tá bom, então você vai receber o teu engajamento. E com isso começou o propósito dentro do quartel. Eu entendi que Deus tinha me colocado ali para não só fazer um milagre, mas principalmente para salvar vidas, sabe? E quando eu pensava que não, quando eu estava sempre ali falando, Deus, quando que vai chegar a minha hora, quando que vai chegar a minha vez, sempre vinha alguém pedindo oração. Eu tenho filhos na fé, o Marcos Júnior é um, né? Tem o Thales, que também é outro. Eu tenho um irmãozão na fé, que eu estava contando para vocês, Vinícius Rodrigues, é um irmão que Deus me deu. Tem o Paulo Vitor, sabe? Então, tem inúmeros testemunhos dentro da unidade militar, onde Deus fez coisas maravilhosas e grandiosas. E esse é um pedacinho, talvez muita gente não sabe, né? Porque eu só conto quando o Espírito Santo mesmo direciona. Mas isso foi um pedaço do que Deus fez na minha vida. Amém? Amém. Um pedaço, Forte Brasil. Milagre, literalmente. Milagre. Forte. Curte, compartilha, dá o like, se inscreve no canal. Seja membro desse canal. Faça suas perguntas que vai ser direcionada para o nosso amigo aqui. Em nome de Jesus.